Oi, gente, e aí, meu povo? Vamos mais um dia aqui. É um devocional, né? Que todos nós precisamos, né? Teve uma escrita que disse assim: Ô, Kátia, tem dia que, poxa, eu tô assim tão triste e devido à minha vida, né? Muitas coisas. Ai, conversando coisas que eu não vou entrar em detalhe. E aí eu não tenho, nem tenho até vergonha de orar a Deus, né? E eu ouvi o devocional e tal, porque eu fico assim tão triste. Eu fiz, minha filha, esqueça isso, porque se a gente for depender da gente estar bem só pra gente ler a palavra de Deus ou tá orando, não. É nos momentos de dificuldade mesmo que a gente tem que buscar o Senhor. Ou vocês acham que eu vivo em mar de rosas, é? Vocês acham que eu vivo numa redoma de vidro? Vocês acham que eu não tenho minhas falhas, meus erros? Mas nada disso vai me impedir de eu chegar aqui e estar lendo a minha palavra. Entendeu? Peraí. É o cachorro, gente. Então, como eu falei pra vocês, nada disso vai me impedir. Porque é nessa hora mesmo que a gente precisa. Porque se a gente for olhar pra, ai, hoje eu tô fraca, hoje eu fiz isso, hoje eu entristeci o Espírito Santo, então eu não vou. Não, é nessa hora mesmo que você tem que se levantar, pedir perdão a Deus das suas falhas, dos seus pecados e ouvir a palavra e pegar a palavra para ler. Porque muitas vezes o diabo bota isso na nossa mente. Ai, você pecou, você errou. Vai ler a Bíblia por quê? Ai, você pecou, você errou. Por que você vai na igreja? Ai, você pecou, você errou. Não era para você nem estar orando que Deus não... Não pense assim. Viu? Então, assim, olha o que diz aqui em Lucas 22, Lucas 22, 54. Pedro nega Jesus, né? Vamos lá. Então, prenderam e o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. Havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estavam todos sentados, assentando-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Tá vendo? Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Pedro disse: homem, não sou. Tá vendo? Não sou do meio deles. E passando quase uma hora, o outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Tá vendo, gente? E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Tá vendo, gente? Por quê? Porque Jesus viu na hora e Pedro estava ali perto, porque ele queria observar o que estava acontecendo, mas o tempo todo ele negando. E Jesus, né, aí diz assim, olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Que foi o que eu acabei de falar aqui, né? O arrependimento, porque Jesus ele tinha dito a Pedro, que ele disse que estava preparado para ir com Jesus até a cruz, que isso, que aquilo, que se Jesus fosse preso, que ele também ia. E Jesus disse: Pedro, você vai me negar, antes que o galo cante, né, tu me negarás. Ele não ia ter pressa, pressa não, ele não ia ter... Quando Jesus disse, isso é porque o galo canta bem cedo. Então Jesus disse, não vai demorar muito para você me negar, vai ser rápido. Antes que amanheça verdadeiramente o dia, você vai me negar, Pedro. E na hora Jesus olhou, porque levaram Jesus, né? E ele fizeram o quê? Fizeram fogueira, fizeram algumas coisas para se esquentar, né? Por causa da noite ali naquele pátio. E Pedro se infiltrou ali para ver o que era que ia acontecer, mas... o crente se parece com Jesus, gente. Se parece. Eu quero dizer para você, mesmo você com seus defeitos, mesmo você entristecido, mesmo você errando, mas quando você verdadeiramente tem o seu coração aquebrantado para Deus, quando você reconhece, Senhor, eu fiz isso, não deveria fazer.
Pedro ali, os discípulos depois ali, e não foi só Pedro que negou Jesus não, gente. Pedro ali, porque foi literalmente com a boca, ele disse que não conhecia, mas depois todos fugiram. Você sabe quando foi que a igreja, que eles vieram se dispersar para fazer a obra? Foi depois da morte de Estevão. Aí que eles despertaram verdadeiramente para o evangelho. Mas Pedro ali naquele momento, ele amava Cristo. Lembra quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Ele, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele, te amo, Senhor. E ele perguntou de novo, a mesma quantidade de vezes que Pedro iria negar. Depois Pedro disse, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Tá vendo, gente, como é as coisas? Então não desfaleça, não. Mesmo você com sua pouca fé, não perca a esperança. Não perca, não deixe para trás a fé em Cristo. Saiba que mediante a toda dificuldade que você pode estar passando, Deus, Ele está contemplando. Mas para isso você tem que ter um coração aquebrantado, um coração arrependido, porque a Bíblia diz que Pedro, ele saiu e chorou amargamente. E vocês acham que Jesus não sabia que ele estava arrependido? Jesus sabia e Deus consolou, confortou, né, Pedro. Então é esse vídeo que eu deixo para você. Deus abençoe a sua vida, fica com Deus, fica na paz. Tchau.